Você crê que o Senhor fala? Você já ouviu a sua voz? Ou melhor, você gostaria de ouvi-lo de verdade? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês a respeito de ouvir a Deus é que você precisa primeiro crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele fala. Tudo bem? Então, para início de conversa, você precisa ler isso aqui, a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você precisa aumentar a sua fé, leia cada palavra que está aqui e creia em cada tio escrito desse livro. Essa palavra, ela é revelada por Deus. E todos os homens que escreveram aqui, porque obviamente o Senhor usou seres humanos para poder escrever aqui, mas a própria palavra diz que tudo que está aqui dentro foi inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Se chegou até aqui hoje, chegou até nós essa palavra, é porque Deus queria que ela chegasse do jeito que ela está aqui hoje. Inclusive a minha já está até velha de guerra. Quanto mais você lê, mais ela vai te lavar, mais ela vai fazer parte do seu dia a dia, parte da sua vida. E aí sim você vai testemunhar o quanto a sua fé está aumentando pelo simples fato de ler e meditar nisso aqui. Dito isso, agora a gente pode prosseguir para de fato começar a discernir a voz de Deus. Talvez você esteja aí tentando ouvir Deus nas grandes coisas, nas grandes manifestações, né? Mas para início de tudo, você precisa aprender a ouvi-lo nas pequenas coisas primeiro. Você se lembra daquela passagem de Elias quando ele estava na caverna, né? Ele estava testemunhando muitas coisas ali, terremoto, fogo, enfim. Mas ele reconheceu que o Senhor estava no sussurro suave do vento. Ou seja, nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, não apenas nas coisas grandes, né, que nos deixam maravilhados. Nós precisamos começar a entender que Deus fala conosco todos os dias. Ele fala conosco nas pequenas coisas dos dias, no sussurro suave do vento. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu estava me sentindo muito angustiada. Uma ansiedade, algo assim que não é normal que eu sentisse. E eu comecei a questionar comigo mesma o que aconteceu, mas quando foi que eu fiz alguma coisa que gerou isso, qual que foi o gatilho, né, para me dar essa ansiedade, essa angústia. Eu fiquei o dia tentando entender por que eu estava sentindo aquilo. Até que em determinado momento eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me diga por que eu estou me sentindo assim. O que eu preciso fazer para parar de me sentir assim. E depois, né, de algumas horas, meu marido me buscou, eu estava na casa da minha mãe, a gente estava voltando para nossa casa de carro. E dentro do carro eu acabei abrindo para ele, né, que eu estava sentindo essa angústia, essa ansiedade. E logo depois que eu terminei de falar para ele, ele me perguntou: você tomou café na casa da sua mãe? Na hora aquilo deu um estalo na minha cabeça, porque sim, na casa da minha mãe eu tinha tomado café, não uma, mas 2 xícaras. E o ponto é que quando eu tomo café com cafeína, né, mais de 1 xícara, a minha mente fica bem acelerada, com muitos pensamentos, e eu começo a ficar assim, ansiosa e angustiada, simplesmente pelo fato da cafeína ter entrado no meu sistema. E naquele momento eu já agradeci a Deus, porque realmente o Senhor respondeu a minha pergunta através da boca do meu marido. Você percebe que pode parecer bobo, ou talvez quase irrelevante, o fato de que Deus respondeu a minha oração através de outra pessoa? Mas eu tive certeza naquele momento que era Ele me respondendo. E aquilo acalmou meu coração completamente. E de fato, a ansiedade sumiu com o decorrer do tempo que a cafeína foi saindo do meu sistema. E o Senhor já me respondeu de inúmeras formas. Por outra pessoa, como eu já comentei, mas também Ele já me respondeu na própria palavra dEle, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre mudança de casa. E ó, se você quer ouvir um pouco mais sobre esses testemunhos, se você quiser que eu compartilhe com vocês, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou reunir essas experiências aí num vídeo pra poder contar pra vocês. Mas o que eu quero que você entenda hoje, por que eu estou gravando esse vídeo pra você, é justamente pra te dizer que existem alguns princípios pra você ouvir a voz de Deus. O primeiro deles é crer. Crer que Ele fala, crer que Ele responde. Entende? Muitas pessoas, eu já vi inúmeros comentários falando sobre: ai, Deus não me responde, ai, eu devo ser esquecido por Deus mesmo, ai, Deus nunca fala comigo, fala com as outras pessoas, mas não fala comigo.
Isso não é verdade. E o fato de você estar declarando essas palavras sobre você, o fato de você estar acreditando nessas mentiras, você está literalmente dando ouvido a uma pessoa que não é Deus. Você está ouvindo ao diabo, porque ele está jogando essas setas na sua cabeça. Ele está dizendo essas mentiras e você está aceitando. Então, se você crer na mentira do diabo, como é que você vai ouvir a voz de Deus se você precisa crer que ele te fala, que ele te responde? Então, se você acredita em uma dessas mentiras, se você tem acreditado em uma dessas mentiras, a partir de hoje você vai dizer que, em nome de Jesus, eu creio que o meu Senhor fala, que Ele toca, que Ele ouve. E eu não acredito mais nas mentiras de Satanás na minha vida. O Senhor me escuta e Ele fala comigo. E a partir desse momento você vai viver essa verdade na sua vida. Bom, o próximo princípio é que você precisa ler a palavra, como eu já disse, e ler todos os dias. Se você lê em dias esporádicos, isso não vai se tornar uma verdade na sua vida. Você precisa ser consistente. Leia todo dia. Ainda que você leia só um pouco, leia todos os dias e medita naquilo que você está ouvindo. Leia os evangelhos, leia as cartas dos apóstolos, que são realmente assim uma instrução para nós cristãos. Mas leia também o Antigo Testamento, porque ali a gente vê as manifestações, o caráter de Deus. Toda a Bíblia, na verdade, está nos mostrando quem é o nosso Senhor Criador e o que Ele fez por nós. E quando nós lemos a palavra, nós vamos descobrindo mais a respeito dele e nós vamos conseguindo discernir a voz do diabo e a voz de Deus. E o último princípio que eu quero comentar com vocês é algo que Deus tem me ensinado recentemente. É algo que a gente sabe, mas na prática a gente acaba não vivendo. Então Ele começou a me ensinar isso mais profundamente agora, que é ter uma fé pura e simples. A fé pura e simples é aquela que crê somente. É uma fé que não duvida, que não questiona, entende? Se por acaso você ter a impressão de que Deus está te falando para fazer algo e você está na dúvida se é Deus ou não, porque realmente podem haver algumas vozes competindo na sua mente. A primeira coisa que você vai fazer é conferir se na palavra de Deus não há nada que condene essa ordem que você acha que veio de Deus. Ou seja, nada do que você ouvir de Deus vai contra a palavra que Ele mesmo revelou para nós. Então é por isso que você precisa ler a Bíblia todos os dias para que você tenha certeza de quem é esse Deus que você diz servir. Então primeiro você vai conferir se esse comando não vai contra a palavra de Deus. Agora você colocou esse comando, à luz da palavra e percebeu que sim, ela está de acordo com a palavra de Deus, mas você ainda tem dúvidas. Não sei se realmente Deus me pediu para fazer isso. Então, a partir desse momento, você vai obedecer. Mesmo que você não tenha total certeza de que Deus esteja te pedindo para fazer isso. Acredite, não será em vão nenhum ato de obediência a Deus que você faça e que esteja de acordo com a palavra dele. Nunca vai ser em vão. Você está se treinando a ser uma pessoa disponível para Deus, a sempre obedecer na hora que ele mandar. E por mais que você faça algo que você pense depois, mas eu não sei se Deus me mandou fazer isso, eu não sei se surtiu efeito, não tô vendo fruto, passei até uma certa vergonha. Acredite, Deus está vendo a sua disposição em fazer. Deus está vendo o fato de que você não levou em consideração a sua reputação para poder fazer aquilo que você acredita que Ele te pediu para fazer. Isso vai aumentar o seu nível de fé com Ele. Isso vai aumentar o seu nível de disposição. E pode ter certeza que Ele vai te entregar cada vez mais coisas para fazer de fato, em nome dEle. Conforme você for obedecendo, você também vai conseguir discernir mais claramente quando é a voz de Deus falando e quando não é a voz de Deus falando. E eu gosto muito dessa ilustração. Quando a gente estava lá no Éden, nós tínhamos o contato direto com o nosso Criador. É como se a frequência do rádio estivesse completamente limpa. Não havia interferências nenhuma. Mas quando aconteceu a queda, depois do pecado, é como se nós estivéssemos entrando por um túnel. Sabe quando você entra por um túnel e está ouvindo o rádio e de repente começa a perder o sinal e aí a música fica meio distorcida, começa a dar um chiado, você não consegue nem entender muito bem o que as palavras estão dizendo ali daquela canção? É assim que acontece depois do pecado com a nossa comunicação com Deus. Nós entramos num túnel por causa do pecado, onde a gente perdeu o sinal, entende? A gente perdeu essa conexão clara, direta. Hoje a gente escuta ruídos, interferências, às vezes escutamos um sonzinho ali, mas a gente não consegue discernir exatamente o que está acontecendo. Nosso trabalho como cristão é tentar sintonizar no lugar certo para que a gente possa ouvir mais claramente a voz de Deus, enquanto estamos passando por esse túnel, enquanto ainda estamos nesse corpo que é
pecaminoso. Quanto mais longe do pecado, quanto mais santificação, quanto mais consagração, quanto mais leitura da palavra, mais jejum, mais sintonizado a gente vai conseguir ficar com Deus e mais limpo o som vai ficando. Então comece hoje mesmo a testar aonde está a sua sintonia com Deus. Comece a ouvir Ele nas coisas pequenas, comece a se dedicar mais à leitura da palavra. A leitura da palavra vai te ajudar e muito a limpar os seus ouvidos. Ela vai conseguir limpar os seus olhos, sabe? Descontaminar tudo isso. Porque quanto mais você vai lendo, mais ela vai te lavando, como eu te disse, e mais você vai conseguindo enxergar de fato as coisas que agradam a Deus, as coisas que desagradam a Deus e o que você está fazendo que está colocando um chiado, que está dessintonizando essa sua conexão com o próprio Criador. E eu tenho certeza que você vai se surpreender em quão audível você consegue ouvir a voz de Deus. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Se você lembrou de alguém, encaminhe esse vídeo também. E não esquece de deixar o seu like aqui, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso para outras pessoas. Eu tenho aprendido muito sobre como ter essa fé pura e simples e eu queria passar para vocês também. Eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!